Grandezas proporcionais. Grandeza diretamente proporcional. Em certo posto de combustível, 1 litro de gasolina custa R$ 4,00, 2, 8 e assim sucessivamente. Observe que, quando se dobra a quantidade de litros de gasolina, dobra-se também o preço. Quando se triplica a quantidade de litros de gasolina, também acontece isso com o preço. Quando a quantidade de gasolina é reduzida à metade, o preço reduzido à metade e assim por diante. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, os valores correspondentes das duas grandezas variam na mesma razão. Deste modo, considerando x possíveis valores da grandeza de gasolina e y os possíveis valores de preço, podemos escrever y dividido por x é igual a 4, ou ainda y é igual a 4x. Por que 4? Porque 1 litro é igual a R$4,00, porque 4 é o preço da gasolina. Vamos ver representando geometricamente essa sentença. No caso, ele diz questão da tabela. Quando a gente compra 1 litro, R$4,00, 2 litros, 8, 3 litros, 12 e assim por diante. Prestem atenção. Se duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais, os valores expressam essas grandezas variam na mesma razão. Assim, considerando que x e y representam os possíveis valores dessa grandeza, e se existe uma constante k, tal que y dividido por x é igual a k, ou ainda y é igual a k de x. No caso, qual é a nossa constante aqui de k? Era o 4, certo? Aí ele deu um exemplozinho aqui, ó. Substitua x por 12 em y é igual a 4 vezes x e determine quantos reais custam 12 litros de gasolina. Então, a gente vai substituir 4 vezes 12. Então, y vai ser igual a R$48. Então, quantos? Ó, nós compramos 12 litros de gasolina. Nós substituímos, né? Por x. Tudo bem? Nós vimos as grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Agora a gente vai ver as grandezas inversamente. Em uma fábrica de calças, 5 funcionários gastam 40 horas para produzir determinada quantidade de calças. 10 funcionários gastam 20 horas para produzir a mesma quantidade de calças. 20 funcionários gastam 10 horas para produzir a mesma quantidade. Note que há uma produção inversa entre a quantidade de funcionários e a quantidade de horas. Ou seja, quando se dobra a quantidade de funcionários, a quantidade de horas diminui pela metade. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, os valores das duas grandezas variam na razão inversa. Deixa eu dar um exemplo melhor. Ó, 45 funcionários gasta 40 horas. 10 funcionários, 20. E 20 funcionários, 10 horas. Tá vendo que o número de funcionários aumentou e o número de horas reduziu? Essa é uma grandeza inversamente. Quando um aumenta e o outro diminui, o que está acontecendo? Está acontecendo algo inverso. Então, deste modo, considerando x os possíveis valores da grandeza de funcionário, ó, nós temos a quantidade de funcionários e y as horas trabalhadas. Então, a gente pode escrever a seguinte sentença: x vezes y é igual a 200, ou ainda y, que seria as horas trabalhadas, é igual a 200 por x. Agora, considerando, e gente, isso aqui é um exemplo, tá?
Ele aqui mostrou o gráfico, né? Em tudo que aumenta a quantidade de funcionários, vai diminuir as horas trabalhadas. Então, aqui ele explica o seguinte: se duas grandezas são inversamente proporcionais, os valores expressos nas grandezas variam numa razão inversa. Assim, considerando x e y, representa os possíveis valores dessa grandeza. Existe uma constante k, tal que y vezes x é igual a k, ou ainda y é igual a k por x. Vamos ver um exemplo. Para responder a pergunta de Franciele, vamos ver a pergunta de Franciele. Quantas horas 40 funcionários vão gastar para produzir a mesma quantidade de calças? Nós temos que o nosso K é 200. Foi determinado 200. Então, nós temos a fórmula K está para X. Ele determinou quem é no X. X não é a quantidade de funcionários? Então, 200 dividido por X. Qual a quantidade de horas? 5 horas. Então, 40 funcionários gastariam 5 horas para produzir a mesma quantidade de calças. Não foi dito lá, mas depois eles determinaram que foram 200 calças. Tudo bem? Grandezas não proporcionais. Andressa se esqueceu do prazo de pagamento de uma conta de R$50. E a cada dia após o vencimento da conta são acrescentados R$2 ao valor inicial. Assim, no primeiro dia, após o vencimento, o valor é 52, 50 mais 2. No segundo dia, após o vencimento, o valor é 54, 50 mais 4 e assim por diante. Note que, embora o valor a pagar varie de acordo com a quantidade de dias de atraso, as razões entre os valores correspondentes das duas grandezas são diferentes. Por exemplo, primeiro dia, 52 é diferente de... E do terceiro dia? 1 está para 52 é diferente de 3 está para 56. Como assim? A gente vai descobrir o coeficiente. Se a gente dividir 1 para 52, a gente vai descobrir esse valor. E 2 para 54, a gente vai descobrir esse valor. Encontramos valores diferentes. E aqui é a mesma coisa. Então, o nosso coeficiente acaba sendo diferente e as grandezas acabam não sendo proporcionais. Portanto, não há relação de proporcionalidade entre as suas grandezas. Porém, podemos escrever uma sentença que relacione essas grandezas. Para isso, consideramos x os possíveis valores da grandeza, quantidade de dias de atraso, e y possíveis valores da grandeza, valor. Assim, y, valor a pagar. R$50 o valor inicial, R$2 é a multa diária. E aqui a quantidade de dias de atraso. Tudo bem? Então, como vamos ser? Agora, vamos determinar a quantidade de reais Andressa pagou, considerando que ela atrasou 14 dias. O que a gente vai fazer? R$50 mais R$2 de multa, mais 14. 2 vezes 14, R$28, mais 50, 78. Então, ela pagou R$78 pela conta. Porém, não são grandezas proporcionais.